Bom, então eu vou conversar aqui com a Luana Schneiderman. A ideia é a gente fazer um bate-papo sobre os animais domésticos, que é esse último livro da Luana, publicado pela Perspectiva. É uma coleção nova da Perspectiva, né, que já é muito legal. Eu gostei muito dos animais domésticos. O que me chamou muita atenção foi não ter exatamente um gênero aqui muito específico, né, porque tem receitas ao longo do livro, né? Então eu queria começar conversando sobre isso, Lu. Como é que foi criar esse livro? O que você tinha claro do que você queria ou não? Começar também agradecendo o convite, estou super contente de estar aqui. Agradecer vocês todos que vieram aqui em meio a essa programação toda, né? É a primeira vez que eu venho para a Flip. E eu estou zonza, porque é muita coisa, né? Então, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Esse livro tem uma história muito comprida de vida. Ele é longo, a feitura dele é longa. Ele foi muitos livros antes de virar esse livro, eu acho. Acho que ele poderia ter 3 vezes o tamanho que ele tem. Muita coisa saiu fora. E ele foi sendo lapidado aos poucos, assim. Mas ele tem uma história. Ele tem uma história que começa num almoço. Uma amiga minha tinha se curado de uma doença. E a gente estava muito feliz que ela estava curada. E eu quis fazer um almoço para ela de cura. E eu fiquei muito nervosa com esse almoço. Eu preparei muito esse almoço. Fiquei dias preparando. E eu fiz uma paella. E esse almoço foi uma produção e tal, não sei o que lá. Aconteceu que eu acabei... Eu estava nervosa, eu estava na produção, eu estava não sei o que lá. Eu confesso, eu bebi muito. E eu não... Acabou o almoço, eu não tinha vivido o almoço, não tinha curtido o almoço. Era um monte de gente, eu nem sei se a paella ficou boa, se a paella não ficou boa e tal. E aí eu resolvi reescrever a história desse almoço, que era um exagero meu, e eu resolvi fazer um conto exagerando muito tudo. Então eu criei essa personagem que chama Doroteia, é o último conto, chama Almoço de Doroteia. Os personagens, as pessoas, tem o nome dos amigos que estavam nesse almoço de verdade. E a Doroteia, ela vai cozinhar essa paella. E toda essa situação e tal, aí virou literatura, não tem mais nada a ver com o almoço. Mas foi legal para mim, como exercício, exagerar. Então as pessoas trazem muita comida, as pessoas vai até a morte no exagero dessa... E as receitas que estão no livro são as receitas que aparecem nesse conto final. Tem um porquê. Porque eu achei legal também, né? Você lê um conto, de repente fica com vontade de cozinhar, de comer o que está no conto. Tem a receita no livro, dá para fazer. E eu cheguei também, eu acho receitas um gênero bonito. Acho bonito. Acho os verbos bonitos, acho cozinhar, picar, mexer, cortar, ferventar. Eu acho os nomes das coisas bonitas. Eu acho que tem uma mágica na receita. Acho o livro de receitas um objeto bonito. As pessoas têm cadernos de receitas das mães, as pessoas têm... E nesse almoço, essa minha amiga me deu uma receita de paella da mãe dela, escrita à mão. E a receita começava assim: primeiro, você retira o núcleo psicótico do polvo. E aí eu fiquei assim, o que é um núcleo psicótico do polvo? E o polvo é eu falo no conto, né, que o polvo é um mistério. O polvo é um animal louco, um alienígena que você vai na feira e compra com aqueles tentáculos e tem 20 receitas. Então tudo isso virou trabalho literário. E aí eu fiquei exercitando esse exercício de escrita de receitas, que é uma escrita simples, é uma escrita direta e é uma escrita bonita. Eu acho poético mesmo uma receita. Tem gente que escreve receita
com muito estilo, muito bem. Eu adoro quando um livro é assim. Então, o livro é organizado, né? O índice se chama Menu. E aí, eu me propus, Mari, porque a minha escrita era muito da minha vida. Então, eu tinha vivido uma coisa, tinha sentido uma sensação, tinha virado a esquina, tinha me apaixonado, tinha me desapaixonado, e ela escrevia muito sobre a minha vida, eu mesma. Suas experiências. Minhas experiências. E aí eu já não estava me achando tão interessante assim. E aí eu queria me propor uma condução externa de escrita. E aí a Paella, ela tem essas coisas do mar, da terra e do mar, da terra e do ar. E eu decidi fazer contos do mar, da terra e do ar. E eu decidi fazer contos que seguissem a sequência da receita da paella. Eu me propus assim, eu falei, vai ter um conto que vai chamar osso, vai ter um conto que vai chamar frango, não, porque frango era muito feio, né? Eu tinha um problema, galinha, frango, enfim, não sabia. Vai ter um conto que vai também, linguiça também é feio, mas enfim, embutidos chamava. Vai ter um conto que vai chamar sal, vai ter um conto. E a minha proposta era, eu queria que os contos da água tivessem uma, como chama? Fossem aquosos, fossem fluidez, enfim, fossem de água, os contos da terra tivessem uma terra e os contos do ar voassem. Eu queria. Então esse foi meu plano. E isso foi bom porque me ajudou a arquitetar a estrutura do livro. E eu tinha temas para me dar. Às vezes a gente faz oficina de literatura, às vezes a gente quer um tema de escrita, alguma coisa que não seja. Então isso é claro que as minhas experiências continuam, mas foi legal como exercício isso. Então o livro termina com um conto da Doroteia, que é essa personagem, não sei se ela está na mesma situação ou em outra, bem mais comprido do que esse primeiro. Ela também faz essa paella. E durante o livro são contos dessas fases. É isso. Só que então do ar tem espuma, vento, nuvem, virou outra coisa. Os ingredientes, né? Eles ficaram outros ingredientes. E eu também achei bonito isso. Tem da terra, tem um conto que chama Ornitorrinco, tem um conto que chama Loiro e o Coelho. Enfim, foi mudando do meu plano, porque a gente também faz um plano para ele ser mudado. E eu, quando li para escrever a resenha, até a minha resenha eu escrevi isso, eu achei que ele acaba sendo circular, porque a Doroteia está no primeiro, né? E ela também está no segundo. E essa estrutura, então, você foi... Como é que... Então, ela não acho que eu fiquei feliz quando você falou isso, que ele é circular, porque ele é. Porque são passos dessa noite, são passos dessa receita, são passos desse fazer. Se a gente ampliar, eu acho bonito. Quem cozinha tem uma coisa de foco, né? Tá na moda agora a gente prestar atenção nas coisas, e ter foco nas coisas e viver o momento e tal. Isso é bom, é importante. E quem cozinha sabe que é muito isso, é um foco, é uma atenção, é uma doação, tem muito a ver com literatura, eu acho. Esse ato de separar, cortar, escolher o melhor, acho que tem muito a ver com o que a gente faz com as palavras, e criação e tal. Então, acho que tem mesmo, acho que são contos, tem personagens masculinos, mas acho que são contos com a maioria dos personagens femininos, em várias situações. E são fases, né? Agora, eu não sei bem qual unidade é essa, mas acho que talvez seja a mesma personagem em todos, vivendo muitas vidas diferentes. Não sei se é isso que você sentiu quando você leu, mas eu acho que essa estrutura circular, ela é proposital. Começa com a paella, termina com a paella. Tem o céu, a terra, o ar, tem 5 contos em cada parte. Aí eu comecei a pirar também, que eu queria toda essa estrutura jeitinho, assim. Os contos têm um nome, são os ingredientes mesmo. Como se o livro inteiro fosse uma receita. Ele todo. É. Eu falei isso, mas eu não gostei. Então muda. Eu vou mudar. Mas, Lu, não, peraí que eu vou mudar. Tá bom, pensa. Porque a receita... Parece pronto.
parece pronta. E parece que eu estou tentando ensinar alguma coisa. E não é. É isso que eu queria mudar. Entendi. Tá mudado, tá, gente? Não, porque eu vou te dar a receita de como ser feliz, a receita do... receita de nada a ver com brigadeiro é isso. mais fácil, dá. Então, o livro não é receita. Pronto. Uma coisa, você falou também, né? Esse livro, a história tem muitos anos, né? E eu acho que a sua escrita, ela carrega essa concentração, assim, da sua formação. Você escreve há muitos anos, né? Você tem essa... Como que é esse processo entre escrever e publicar? Como é que é essa ansiedade? Se esse livro ficou na sua gaveta há muito tempo? Qual que é? Por que ele ficou ali parado? Ele ficou parado porque ninguém Assim, queria isso é uma ele. característica sua, né? Ele levou muitos nãos, esse livro. Ai, meu Deus do céu. É verdade. Eu mandei para 5 assim. concursos. Não, aí cada vez ele melhorava, fez bem para ele. Entendi. Levar tanto não. Não, é verdade, ó. Todo mundo aqui deve escrever e tal, é bom, foi bom. Mandei para um monte de concurso, mandei para várias editoras. Recebi um monte de não. Só que é isso, assim, a cada vez, aí ele ficava mais tempo. Então, acho que ele fez muito bem para ele, esses nãos. Eu concordo com os nãos que eu recebi no começo. Mudou muito, Mudou então. muito. Mudou muito, ele está bem melhor mesmo. Mas você nunca pensou em desistir dele também? Você sabia que tinha uma potência? Assim? Ou... Porque às vezes a gente joga fora, se tá não. Não, acho que esse livro é o que tinha de melhor ali na minha gaveta mesmo. Mas tem 3 livros que foram jogados fora. Nesse processo de receber não, de ir tirando, de colocando, de não sei o que lá. Tem muita coisa que eu escrevi que eu achava o máximo, que o tempo passou e não era mais. Então foi bom, assim. Me chamou muito a atenção os seus inícios. Você tem uma questão, assim, o início tem que ser muito forte. Claro que sempre tem que ser, mas você trabalha demais o início, porque eu achei os inícios, assim, maravilhosos. Tô pensando. Quer ver, ó? Vou pegar um aqui. Piscina. As cordas esticadas entre os ossos do corpo rangeram ao despertar. É a primeira frase. Fibras trançadas em nós marinheiros torceram os joelhos e os braços e era sempre uma surpresa. A bacia, a coluna, o pescoço, os pés. Já pega, né? Você demora muito esse parágrafo aí, nossa, que trabalho que deu. Fiquei muito tempo nele, mas muito tempo. Porque eu queria fazer esse velho acordando, né? Eu estava com dor nas costas na época, muita dor nas costas. E eu fiquei imaginando o acordar de um velho, né? Quando o corpo tá bom, é muito fácil acordar, levantar e sair da cama. Então eu fiquei tentando, assim, até chegar aí foi muito difícil mesmo. Foi muito difícil. E eu tento umas regras, eu não queria falar o velho tá acordando, eu queria escrever, né? Foi o jeito que eu consegui. Acho que sim, acho que eu trabalho bastante mesmo. E no conjunto da sua obra, esse é o primeiro que não é juvenil, não é pensado para um leitor em formação, né? Você gostou dessa experiência? Gostei. Pretende ter em outros projetos também? Gostei, mas eu acho que na literatura para crianças e jovens eu tinha mais liberdade, porque no panteão literário ela não tem tanta, ela está ali talvez num segundo lugar, terceiro, ela não tem tanto chiqueza quanto você fazer um livro para adultos. É besteira isso, mas isso de não ter tanta chiqueza foi bom porque me deu muita liberdade para escrever. Porque eu achava que se eu fosse escrever contos ou um livro para adultos, eu ia ter que ser muito incrível. E ia ter que ser, assim, a Clarice Lispector. Então, demorou muito tempo para eu poder falar que eu estava escrevendo, para eu poder falar que eu estava escrevendo literatura para adultos. E agora eu tenho uns projetos e tal, mas eu não sei. A impressão que eu tenho é que nunca mais vou conseguir, mas eu não sei. E daí tem o conto, né, do empalhador. Do salmão. Esse conto, e eu acho que o livro todo, tem algo para mim meio um terror, assim. Tem um terror, né? Tem.
esse empalhador, ele empalha um salmão gigante, né? Você gosta desse terror? Não. Assustador? Eu odeio terror e filmes de terror. Eu acho que eu gosto de coisas estranhas. E eu acho que tem muito de morte. Eu acho que eu gosto de um estranhamento. E acho que eu gosto de morte. Sabe que esse conto era o único conto que meu avô gostava do livro. Eu dei esse livro para o meu avô ler. Numa dessas fases, isso também fez bem para o livro. Meu avô, ele morreu ano passado, era um grande cara aí que sabe muito de literatura, né? E aí o meu avô leu e me ligou, né? E falou, Luana, eu li seu livro, precisamos conversar. E aí eu fui até a casa dele para a gente conversar. E ele falava assim, o seu livro, a gente não sabe quando começa um conto, quando termina. Eu fiquei muito confuso lendo seu livro, tal, não entendi. Mas tem um conto ali que vale a pena, tem um conto que é muito bom. Ele falou assim, tem um conto que pode entrar numa antologia de melhores contos, tal. Eu fiquei me sentindo, foi ótimo. E é o do Salmão. Por quê? Porque também esse conto tinha uma história. É um conto com começo, meio e fim e com história. E aí eu voltei para casa, encanada, e quis dar história para todos os contos, que eu fui reescrevendo. E aí também, então tem alguns contos mais longos, uns contos mais curtos, porque uns contos são captação de um instante, de uma sensação, de não sei o quê. Mas eu me propus, eu falei, tem que escrever, quero saber construir uma história, escrever com o personagem, fazer uma história com começo, meio e fim. Então foi uma série de exercícios, assim, que eu fiz. Porque a dificuldade para você é esse formato mais tradicional? Começo, meio e fim? É. É. Eu acho difícil contar uma história. Eu gosto de contar histórias, mas eu acho muito difícil contar bem uma história. E eu adoro contar história, quem não gosta de ouvir. Eu adoro ouvir histórias, eu adoro ler histórias, adoro ir no cinema para ficar vendo histórias. Eu acho histórias um máximo. Mas para mim é mais fácil ficar na piração do pensamento, não sei o quê, numa coisa assim. Então, mas hoje em dia, teve uma época que eu estava até com birra. A gente tem um grupo de escritores aqui que a gente se reúne, que ajudou muito a fazer esse livro também, para o qual eu sou muito grata. Chama Djalma. E a gente está fazendo... E teve uma época que eu não queria, não tinha personagem, não tinha nome, não tinha concretude, eu nem gostava. Eu falava, não bota substantivo nisso, bota tutano nessa literatura, porque está muito... Hoje em dia já passou essa minha fase, viu, gente? Eu acho que tudo bem também, tem coisas bem bonitas. A Clarice Lispector, por exemplo, tem contos com história, tem contos que é pura... Divagação, então é uma coisa bonita da substantividade da própria palavra, da própria linguagem, do barato ser uma viagem na própria linguagem, que aí também é muito bonito, né? É muito legal também. Vamos começar a ver quem quer perguntar para ela? Eu perdi o começo, mas tem as receitas da Hilda. Influenciaram você as receitas? Nem sabia que tinha receita da Hilda, Bia. A Hilda tem as receitas dela. Ah, é? Nossa, eu preciso ver isso. Precisa, eu achei que tinha alguma relação até pelo tema da Flip e tal. Não. Tá nos contos de Scarne. Ai, que legal. Olha. Vamos comprar já. Você é leitora da Hilda, Lu? Sou. E que você gosta mais dela, assim? Eu gosto da prosa dela. Eu acho ela sensacional, mas eu fui ler ontem. Então, por exemplo, é isso. Porque ela também, essa coisa da forma não era algo que ela obedecia, né? Isso que é incrível. Isso é muito bonito, assim. E ela não tem medo, né, de ser ela mesma. Isso é muito difícil. E na linguagem dela eu acho extraordinário o que ela faz. Fica até difícil às vezes de ler, né? Ontem eu peguei para reler o Fluxo Floema, que acho que é o primeiro livro que ela... É um livro impossível, quase. Para mim também. E biograficamente a gente conversava sobre isso ontem. Eu acho que essa opção radical que ela fez na vida dela, de falar, agora chega, vou ser escritora e eu vou para o sítio.
e tchau, society, e tchau, mundo. Você tem um sítio, né? Eu tenho um sítio. Você tem essa vontade, né? É, eu tenho essa vontade. Eu sei porque quando eu convidei, ai Mari, eu acho que eu não vou estar na Flip, porque o sítio... Eu queria estar no sítio, Mari, mas agora eu estou tão feliz de estar aqui. Mas eu entendo 100% essa ideia dela. Eu fico meio assustada, né? Será que eu vou ficar vendo novela, bebendo uísque, conversando com fantasmas, gravando espíritos? Acho que não. Não. Eu vou ficar plantando horta e fazendo meditação. Até vou pegar aqui um gancho com a própria Hilda. Ela diz assim numa entrevista: também o ato de escrever para mim revela, às vezes, a insegurança, pois o escritor é um ser frágil, inseguro, ansioso, que procura respostas para todos os mistérios da vida. Você é assim? Concordo com tudo. Mas eu não procuro resposta para os mistérios da vida, não. Eu acho que os mistérios permanecem mistérios e são legais porque podem permanecer mistérios. Eu acho legal o mistério ser mistério. Eu posso procurar mistérios na vida, isso eu procuro. Acho que escrever é criar histórias para esses mistérios e criar outros mistérios e tal. Mas a parte do inseguro e tal é... E Lu, qual que é a matéria da sua escrita? Entra muito memória, observação? Tem algo que se sobressai? Experiência? Algo que seja... Você é do tipo que pega muito na memória para criar? Eu estou pensando para responder, porque eu acho que cada história é uma história. Eu acho que a gente é resultado, quando a gente escreve, tudo na vida, de tudo que a gente viveu, né? Eu acho que cada vez que eu escrevo, minha vida inteira tá nos caminhos das escolhas das palavras que eu faço. Então, eu acho que... Agora, eu posso falar o que eu não faço. Eu tento não fazer. É difícil para mim. Ontem eu vivi isso, eu vou escrever um conto sobre essa vivência. Isso eu não faço mesmo, eu não sei fazer isso. Eu tenho essa história, eu vou contar essa história que já existe. Embora eu acho que eu sou boa cronista. Eu adoro contar da vida, assim. Eu tinha um blog, eu gosto de contar. Mas eu gosto de inventar. E Lu, no seu livro tem muitas referências, né? Jorge de Lima. Tem. Como é que você lida com essas referências e por que você inclui elas? Como que... Eu sou muito leitora, né? Eu gosto... outra coisa que me acalma é ler. Então, antes de dormir, eu preciso ler alguma narrativa. Agora tem sido mais série, mas ler é melhor para dormir. E o Jorge de Lima é extraordinário, né? E tem a epígrafe do livro, eu vou ler para vocês. É assim, da Invenção de Orfeu. É uma estrofe de um poema. Ele fala assim: entre o mar, o céu e o chão, fala sem ser escutado. Há peixes, homens e aves, bocas e bicos com chaves e eles sem chaves na mão. Achei extraordinário isso. Eu pensei, talvez para o Jorge de Lima, que era também uma pessoa religiosa e tal, eu acho que é Jesus, talvez, não sei. O Alex deve saber, eu não sei. Mas para mim, eu me vejo aqui, porque entre o mar, o céu e o chão, fala sem ser escutado. Eu acho que muito isso também é o ofício do escritor. A gente fala sem ser escutado e fala porque fala. Fala porque fala. Mas não é necessariamente para ser escutado. E eu acho bonito também peixes, homens e aves, porque não tem diferença entre o peixe, o homem e a ave. Bocas e bicos com chaves, e quem tem chaves são as bocas e os bicos, são os outros. E você não tem chave, acho que é isso que é o mistério, não tem chave. Mas você fala sem ser escutado. Então, para mim, eu peguei essa Invenção de Orfeu e ela combina muito com o livro, porque ela é muito de peixes, de aves, de animais, desse mistério. Então, eu fui escolhendo. E alguns contos citam, por exemplo, tem uma que é o começo do Tempo Perdido, do Proust. E esse conto é uma imitação toda desse começo. Eu peguei o começo, fiquei estudando, e eu fiquei estudando porque o editor do Proust falou que ele tinha feito o livro com
Quem que ia querer ler um livro que demora 40 páginas para o cara acordar? E aí eu fui ler e estudar. Eu falei, como é que uma pessoa fica 40 páginas descrevendo um acordar? Então eu fui estudar esse acordar desse personagem. Tá todo rabiscado. Tem provas que eu fiz isso. E é muito incrível o que o Proust faz, que ele fica esses 40 minutos nessa zona crepuscular, que é quando... E aí ele vai perguntando coisas que já aconteceu comigo. Você acorda, você se mexeu tanto... Quando era criança isso acontecia mais. Você acorda, você mudou de posição na cama e dá aquele estranhamento porque você não sabe onde você está, sabe? Já aconteceu. Você não sabe onde está o teto, onde está a porta. É muito boa essa sensação, porque é uma surpresa do mundo, né? O mundo mudou e você estava dormindo, as coisas mudaram de lugar. Ou você não sabe bem se era sonho, se era... Então, essa zona, assim... E aí eu quis escrever um conto inteiro nessa zona, entre a vigília e o sono, entre... E aí tem a citação do conto tal. Tem muito da Virginia Woolf também. Esse o começo do conto Doroteias, que é Doroteia saiu para comprar flores, não lembro a frase inicial, domingo e Doroteia sai para comprar flores. É o começo do Mrs. Dalloway, que ela sai para comprar flores. E aí eu também fiquei lendo muito, é um dos ensaios da minha vida que eu não escrevi, que é essa figura, eu fiquei estudando, porque tem muita mulher fazendo jantar e preparando jantar na literatura. Tem muita. Nas contos da Clarice, tem várias mulheres arrumando a casa, se preparando, se vestindo, colocando a mesa, fazendo jantar. Na Virginia Woolf tem muitas. Na Catherine Mansfield Bliss, que é um conto que eu amo, que chama Felicidade, é todo em torno da preparação de um jantar e de jantar. E aí eu fiquei estudando isso. E tem flores, e tem a arrumação da casa, e tem os objetos, e tem o copo, e tem a comida. Tem a conversa com as empregadas, as mulheres conversam muito com as empregadas. E eu até fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei, bom, os homens saíam para caçar a baleia, as mulheres ficavam fazendo jantar. E é tão misterioso e infinito o jantar quanto a baleia, eu acho. E então eu fiquei estudando muito isso. Então acho que meu livro conversa muito com todas essas mulheres. Com essas referências. Com essas referências. São importantes para mim. E elas foram surgindo sem ser um projeto? Não, elas foram surgindo da minha leitura. Depois eu fui à casa das mulheres arrumando flores e preparando jantares. E tem muito. Eu acho legal, acho bonito, acho interessante esse tema. Assim. Aí ela é tudo que eu tenho muito medo de ser. Ela é um exagero de todos os meus defeitos e problemas e ansiedades. Então, mas também é essa pessoa também que adora receber, que adora... Mas depois ela vira outra coisa. Quando ela pergunta pra gente como que a gente faz, é difícil, porque você inventa uma história de como você fez, porque a gente faz fazendo, né? Faz fazendo na hora. Então eu não sei bem. Mas nesse conto da Doroteia em específico, eu peguei isso e falei, eu quero trabalhar isso, esse exagero, essa profusão, esse nervoso, essa vontade de controlar, essa vontade de servir todo mundo e também esse amor de comprar as flores, ir na feira, comprar os peixes. Eu gosto também de fazer isso. Ia chamar o almoço de Doroteia. Você achava melhor? Agora já foi, hein? Não. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi Os Animais Domésticos. Não, teve uma editora que eu fui, que o cara foi snob, aí ele falou, como chama o livro? Aí também começava, se não sei, a carne deve ser de carne branca e firme. Não era firme, era tenra. E aí o editor, ele leu na minha frente, ele começou a ler alto, assim, na minha frente, ele falou, tenra, tenra. Tenra é mole, o peixe não pode ser tenro, tem que ser não sei o que lá. Eu pirei, mudei, mas... Os Animais Domésticos, eu fiquei muito feliz quando eu vi que podia ser o título. Porque os animais domésticos somos todos nós, né? Animais domésticos. E... Então, quando eu achei esse título, eu gostei, mas ele mudou muito.
Título é um trauma, às vezes, né? Assim, é difícil o título. Trauma não sei, mas é uma dificuldade. É muito difícil. É muito difícil. Normalmente tem que testar um pouco, testar, né? falar para as pessoas, ir, voltar e tal. Você viu que era açafrão alguma coisa? Isso, era. Era o que? Açafrão? Era só açafrão? Não, era açafrão alguma coisa. Flor de açafrão. Teve uma vez que era às vezes o tempo, ponto. Não. Só fez bem pro livro, porque eu era mais dramático, eu era mais assim, aí chamava às vezes o tempo. Eu achava lindo, hoje em dia eu acho horrível. Então mudou bastante, posso depois até ver todos os títulos. Acho que eu considero conto, acho que se eu fosse inscrever num concurso e tal, eu escreveria a categoria conto. Mas eu acho que as receitas são contos. Eu acho que eu trabalhei muito, as receitas são muito simples, são curtas, tem uma de ceviche aqui. São curtas, são simples, mas elas foram tão trabalhadas quanto as histórias. E eu imaginava, teve uma época também, também era um dos títulos possíveis era o livro de receitas da Doroteia. Não. Também não. E aí, por exemplo, tem um aqui que é o horário da ginástica. Que eu ficava imaginando isso, sabe? Você bota um papelzinho no meio do coisa, então um papelzinho tá aqui, tem a receita, tá aqui, e as histórias vão acontecendo. Acho que são várias histórias, então acho que são contos, mas eu não sei também, porque é um livro que são contos interligados, costurados mesmo. Depois eu vou ler uma receita para vocês sentirem aqui. Tanto na orelha, né, que é da Berta, né, professora Berta, tem a palavra sensualidade como uma característica, né, da Luana. E é incrível como existe a sensualidade numa receita. Alcachofras. Muita água fervente em bolhas estouradas. Uma colher de sal. Um tanto de azeite e vinho branco. 2 folhas de louro. Corte as alcachofras pelo talo e esqueça-as no banho quente até que a pétala se despetale ao puxar de 2 dedos. Para o molho, esquente em fogo baixo uma boa manteiga, muita manteiga e pedaços de alho, muito alho. Fogo baixo, sem que o alho queime. Acrescente suco de limão, sal e a própria água na qual a alcachofra cozinhou. Não é lindo? Muito boa essa receita. Prefiro pensar que eu cozinho quando eu escrevo, do que o contrário. Eu acho que no cozinhar é isso, você tem que saber o ponto. Se você passa do ponto, estraga. Se bota mais manteiga, estraga. Você tem que tratar bem a berinjela, tem que saber o que fazer, tem que escutar, tem que saber transformar e tal. Eu gosto... Não, eu gosto de tomar um vinho, cozinhar, acho que eu não fico escrevendo. Agora, quando eu vou escrever, talvez eu fique cozinhando nesse sentido. Que eu fico cortando, picando, escolhendo a palavra, misturando, dourando, vejo se ficou bom, temperando. Aí acho que sim. Acho que era isso que eu senti. Acho que sim. E eu vejo muito isso, eu gosto muito dos substantivos como ingredientes. É uma coisa... Meu pai não cozinha nada, então uma vez a gente foi na feira, ele foi na feira, olhou aquilo tudo e falou, nossa, olha isso tudo, é um mistério para mim, como é que isso vira uma refeição na mesa, como é que, alface é assim, Fê? Igual. Como é que isso vira um treco que você come, você coloca na mesa? E eu acho bonito também esse estado, o Drummond falava, né, das palavras em estado de dicionário. Então essas palavras que estão ali, como coisas para você pegar mesmo e transformá-las, né, como... Vai fazendo, vai cozinhando. Queria fazer uma pergunta. Uma das coisas mais lindas da sua escrita é essa hiperestesia que está ali, né? Então você acaba sentindo o cheiro do alho pela descrição das palavras, enfim. E a gente acaba percebendo que o leitor, ele é exigido, ele é provocado o tempo todo a sentir isso junto, essa multiplicidade de sentido. Pensar ou não em quem está lendo, quando se escreve? É difícil, né, Marcílio? Você sabe, né? Eu estou perguntando porque eu não sei.
Então, outro dia eu fiz aquela entrevista Como Eu Escrevo, e ele pergunta, né, quais são as travas da sua escrita. Eu acho que uma das travas da minha escrita é quando eu penso muito em quem está lendo, eu penso muito em quem está lendo como alguém muito exigente. Às vezes eu fico pensando o que meu pai vai achar, o que minha mãe vai achar, o que meus não sei quem vai achar, o que as pessoas vão ler, elas gostam de mim, vão ficar tão decepcionadas, ou vão... Eu mesma. Quando eu fico pensando nessas pessoas, é horrível. Agora, eu tenho uns leitores na minha cabeça muito legais e simpáticos, assim, com um sorriso, e generosos e abertos. Acho que sempre tem um leitor para quem a gente está... Que nem dá aula, às vezes. Você prepara uma aula, tem ali um aluno meio ideal que você imagina que vai curtir aquilo, que vai... Você faz, e às vezes esse aluno existe, às vezes não existe. Que vai olhar e vai... Putz, para esse aluno eu vou fazer. Então... Quando eu consigo um leitor ideal, tem uma crônica, eu acho que é do Rubem Braga, que ele fala que ele quer escrever para uma moça da janela que está rindo na janela. Eu queria escrever para essa moça na janela, que está rindo e dá risada, numa boa, mas às vezes esse leitor não é essa moça na janela. Às vezes esse leitor é alguém muito imobilizador, assim. Mas eu acho que quando a gente... Eu escrevo, eu leio muito em voz alta aquilo que eu escrevo, Então, esse ler em voz alta e tal, acho que já é um leitor, né, imaginário que a gente tem, né? Mas acho que a gente escreve para um leitor. Não sei se a gente tem que ficar pensando tanto nesse leitor enquanto a gente escreve, né? Eu não sei. É porque no Olivia, especificamente, eu fiquei imaginando ela... É uma mulher que não sai do sofá o conto inteiro, na verdade, né? Ela fica no sofá o tempo inteiro esperando o marido que vai chegar. E ela quer falar que ela quer se separar, né, desse marido. É isso o conto. Só que aí eu fiquei fazendo esse exercício, sabe quando você está na casa e aí a casa, esse móvel... Esse exercício de ficar meio ocioso no sofá, pensando na vida. E o pensamento acho que é assim, né? Vai, volta, aí você lembra de uma coisa, aí você pensa em outra, aí um barulho te faz uma associação... E tal. Então, o meu exercício nesse conto, que é o inspirado lá no começo do Proust, que é essa zona meio de bruma, que é isso. Então, acho que não sei se eu consegui, mas queria reproduzir um pouco isso. Esse pensamento flutuante, que vai e volta e tem memórias, e ela também está pensando na história dela, nesse casamento dela, nas memórias das coisas. Então, olha para o sofá, as coisas carregam histórias. Então... Acho que esse bloco é essa flutuação do pensamento, assim. Que legal, obrigada. Desmanche. Reúnem-se ao entardecer. Omoplatas, nadadeiras, clavículas, brânquias, escama, pele. Chegada a primeira estrela, preparam um canto-cova, fazedor de viúvas, órfãos e mães sem filhos. No encontro da pedra com a água, cosem o destempero. Sempre noivas, lindas e nuas, sem pés nem vestígios, nas ondas grinalda. Desafiam a vida. Matracam, matracam, matracam e comemoram danadas a montagem da armadilha. Notas e homens enlaçados em teias de areia sonoras. Desconhecem fala pequena, brisa, murmúrio, farfalhar de água mansa. Cantam as águas do mar e estouram as ondas em desmanche arquitetado. O canto é alvoroço, trombeta e fanfarra, geleia de vozes, mulheres, peixe. Acenam aos ouvidos e arrebentam os ares. Em meio à zoada, moldam-se sonoras e ensaiam um desvio. Lápide, certa de água e sal, fazem dos homens cegos, loucos, forjados, gado amansado, carneiros, frangote embalado. Nunca ninguém viu tamanha lascívia, sabida e ensaiada. Lapidam os ventos até que se forme corrente favorável. Talham e aplanam as ondas, aparelham a ladroagem, maduram o encanto rumo ao trespasse decisivo, à dissolução, ao passamento. Tiranas cantantes, afinam os trinados foice como quem brinca de corda. Ali, no embalo do esquecimento, ao lado da lua, aguardam o próximo navio até amanhecer, quando vão dormir no sono das pedras. Obrigada, Ana.
Muito obrigada a vocês.